Olá, meus queridos irmãos, graça e a paz, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre a filosofia da revelação. Nós vamos dar continuidade sobre a revelação e a filosofia. Nós ainda não terminamos essa parte ainda, né? Então, para a gente relembrar que nós estávamos tratando sobre a filosofia idealista, né? E também sobre o ponto de partida, que não das representações, mas um ponto de partida da autoconsciência. Se nós substituirmos o fato cogito, penso, pelo ato de cogitare, pensar. A psicologia moderna, ela tenta obstruir até essa última entrada à realidade. A psicologia moderna, ela nos convida para observarmos em nós mesmos, né, nenhum ego, alma ou substância, mas apenas uma sucessão contínua de estados de consciência fenomênicos, que, portanto, nós não temos nenhum tipo de segurança para inferir a partir desses elementos a existência de um fundamento ou substrato. Então, a filosofia moderna, ou melhor, desculpe, a psicologia moderna, ela é totalmente oposta ao cristianismo. Ela nega a substância, a alma. Para ela, o que existe é matéria. E esses sentimentos, essas emoções, são reações químicas do seu cérebro que são produzidos pelo nosso corpo. E essa obstrução, ela é facilmente removida, não é? E aqui é que se comete o mesmo erro que encontramos anteriormente, quando nós vamos tentar viciar o raciocínio com relação a uma realidade do mundo externo. Então, o que é isso? O objetivo da nossa percepção não seriam as representações, mas sim as próprias coisas nas e através das representações. Então, os fenômenos da consciência, o nosso próprio ego, sempre se apresentaria a nós. Em ambos os casos, não se encontra qualquer processo de raciocínio ou inferência. Então, aqui que entra a percepção externa, que ela seria só algo imediato, que nos convenceria da realidade do objetivo percebido. E assim, então, a percepção do meu próprio eu nos fenômenos da consciência me confirma espontânea e imediatamente a minha própria existência. Não é a realidade, esse senso, né? E sim um processo de raciocínio. São reações químicas. Né? Essa percepção que me convence da realidade do objetivo percebido. São fenômenos da consciência que vão confirmar de forma espontânea a minha própria existência. E, evidentemente, aqui é necessário nós distinguirmos entre a investigação psicológica, a qual o homem de ciência submete os fenômenos da consciência, e o estado da autoconsciência, que é experimentado por cada homem na sua vida diária, incluindo o próprio cientista. E nesse último caso, o eu, ele é sempre e imediatamente dado na autoconsciência. Se caso não fosse assim, nós teríamos que rejeitar a proposição defendida, não menos paradoxalmente, que é feito pelo idealismo, agora é formulada por Max Verworn. Nas seguintes palavras, ele diz, abre aspas, não há algo como uma alma habitando no corpo humano, nem como um homem que é a sede das sensações. Antes, um homem ele é complexo de sensações e para os outros, assim como para si mesmo, ele se compõe de sensações. Essas sensações seriam reações químicas. Esse é um paradoxo também reconhecido por John Stuart Mill, pois, a partir do ponto de vista realista, ele declara que nesse ponto nós somos confrontados por um dilema.
Ou devemos acreditar que o ego é distinto dos fenômenos da consciência, né, que lhe pertencem, ou aceitar o paradoxo que vai postular uma sequência de sensações, que aí vai poder se tornar consciente de si mesma como uma série. E aí que nesse ponto o monismo ele é tão insuficiente quanto um caso de percepção externa. Por quê? Porque existe uma distinção que é irremovível entre a representação e a coisa da qual se tem uma representação. E há uma distinção igualmente nítida e indelével entre os fenômenos da consciência e o sujeito que se manifesta neles. Então, aqui de qualquer forma, a unidade e continuidade da vida psíquica, seja a memória, imaginação, pensamento, juízo, comparação, inferência, como que elas seriam possíveis, né? O ego, então, ele não seria um agregado de partes. Tem uma massa de fenômenos da consciência que seriam agrupados no homem. Então, aqui há uma síntese que procede em cada homem, toda reflexão científica, em toda orgânica, que possui membros. Né? E é algo aqui bem complexo e não composto. Por quê? No que tange à autoconsciência, nós devemos lidar não como um mero fenômeno, mas como um número, uma realidade, sem mediações, que antecede todo raciocínio e inferência. A autoconsciência aqui ela seria uma unidade do ser real e do ser ideal. Nele, o eu é consciência e não é conhecimento científico, mas é uma experiência, convicção e consciência do eu na realidade, como uma realidade. Já na autoconsciência, o nosso próprio ser nos é revelado de uma forma mais direta, sem nenhum tipo de mediação, sem qualquer tipo de reflexão, independente também de qualquer volição. Então nós nos aproximamos do nosso eu através de qualquer raciocínio ou esforço da nossa parte. Então nós não demonstraríamos a sua existência e também não compreendemos a sua essência. Só que o nosso ser ele se apresenta de uma forma gratuita na autoconsciência, né? E é da nossa parte recebido de forma espontânea, com uma confiança inabalável, como uma garantia imediata. Então, na autoconsciência, a aurora aqui desponta para nós em nosso próprio ser, assim como a natureza vai emergir das trevas e se revela em raios do sol. Então, se ignorarmos esse fato, né, que é um fato primário, que é a fundação de todo conhecimento e atividade, nós podemos fazê-lo dependente da nossa própria afirmação, sabotá-lo por meio da dúvida e agir assim, segundo Hermann Bavinck, é cometer um pecado não somente lógico, mas também ético contra nós mesmos e os outros. Bavinck ele diz que equivale isso a abalar não apenas o fundamento da ciência, mas também a base indispensável de toda conduta humana. Seria enfraquecer toda a confiança, a espontaneidade, a energia volicional e também a coragem, onde nenhum esforço da vontade será posteriormente capaz de reparar a injúria infligida pelo pensamento. E aí faltaria à nossa vontade uma autoridade e o poder de se tornar o fundamento da fé, do conhecimento, religião e também da moralidade. Então, a razão prática ela não pode suportar o fato do qual a razão teórica se despoja. E além disso, ela não está em posição de demonstrar que é o pressuposto para toda demonstração. Pode até ser uma vontade de crer, indispensável à fé, mas jamais será capaz de se tornar a base da fé. E além disso, cada demonstração do intelecto deve estar estabelecida sobre a certeza intuitiva da autoconsciência. E é nela, na autoconsciência, que nos é revelado algo diferente, de maior do que o nosso próprio eu. O eu aqui, que nos é revelado na autoconsciência, não é simplesmente uma unidade fria e simplificada ou um ponto matemático, uma substância quaisquer. Antes, aqui o eu ele é rico em conteúdo, pleno de vida, poder e atividade. Não é uma mônada sem janelas ou uma insensível reale que faz os fenômenos físicos submeterem da forma
que se direciona para os atores. Muito pelo contrário. O eu aqui é em si mesmo imanente aos fenômenos psíquicos, onde ele vai se desenvolver por meio deles e com eles. E é capaz de se desenvolver na sua própria salvação com temor e tremor, quanto até mesmo arquitetar sua própria destruição. E ele é, ao mesmo tempo, e se torna e se desenvolve uma plenitude de vida, uma totalidade de dons, poderes, aos quais não representam os seus papéis. Antes ele vai se revelar e se deparar com o desenvolvimento nas multiformes atividades da vida psíquica, na totalidade do homem, como também em todas as suas obras. Agostinho foi o primeiro a entender a autoconsciência. O próprio filósofo Sócrates também não havia compreendido, embora ele tenha trazido de volta para o homem a filosofia, que ela estava voltada para onde? Para a natureza. Né? Os primeiros filósofos eram filósofos da natureza, eles eram naturalistas. E Sócrates traz agora, tira a filosofia de querer compreender a natureza, ser o início de tudo. Agora a filosofia de Sócrates volta-se para o homem, é uma filosofia mais humanista. Né? Sócrates ele se encontrava interessado em alcançar concepções verdadeiras acerca do conhecimento e também da conduta. Também é verdade que Descartes ele tomou o pensamento como ponto de partida, né, que surge o racionalismo. O pensamento para ele era a essência da alma. Se você pensa, é porque você existe. E Agostinho ele foi mais fundo ainda, descobrindo mais coisas. Ele descobriu a realidade dentro de si mesmo. Né? A realidade está dentro de você, através da doutrina da iluminação divina. Então, o ceticismo, que é apregoado pela filosofia grega, se perdeu, juntamente com Deus e o mundo, e até mesmo a autocerteza do homem. E quando a religião cristã ela nos revela a grandeza do coração de Deus, e no raiar do dia, quando ele nos visitou na sua infinita misericórdia, ele nos lança uma luz, né, sobre o homem, sobre as riquezas e os valores da alma. É o que Agostinho fala, né? Você descobre a realidade porque só Deus conhece aquilo que é real. E ele comunica isso que é real conosco. E essa misericórdia que Deus comunica conosco através dessa luz, ele transmite nessa misericórdia ao homem uma nova certeza, a certeza da fé, restaura a confiança em Deus, a confiança até em si mesmo. E por isso é tudo por meio da luz da revelação. Deus se revela ao homem. E Agostinho ele desceu de forma profunda em sua própria vida interior, esquecendo a natureza, ele desejou conhecer nada mais a não ser Deus e a si mesmo. E é lá, né, que Agostinho certamente encontrou o pensamento, mas não somente o pensamento, algo por baixo dele. Agostinho ele penetrou na essência da alma, pois para ele a vida sempre precedeu o pensamento. A fé sempre precedeu o conhecimento, a autoconsciência, a reflexão, a experiência, a ciência. Agostinho ele sempre experimentou as coisas a respeito dos quais mais tarde ele pensou e escreveu. Ele também adentrou no pensamento em direção à essência da alma, nela encontrando não uma simples unidade, mas uma totalidade maravilhosamente rica. E esse grande teólogo encontrou as ideias, as normas, as leis do verdadeiro e do bom, a solução do problema da certeza do conhecimento, da causa de todas as coisas, do supremo bem. Também encontrou as sementes, os germes de todo conhecimento, da ciência, da arte. Ele descobriu até mesmo um reflexo do ser triuno de Deus na tríade composta de memória, que eles chamam intelectus, né? A memória, intelectus e voluntas, que é a vontade. Então, Agostinho ele foi o filósofo do autoexame, né? Um filósofo cristão que autoexaminou o homem e descobriu uma autoconsciência, o ponto de partida de uma nova metafísica. Porque para ele, essa nova metafísica, esse conhecimento vem de Deus, através dessa luz, dessa iluminação que o homem traz ao homem. Então, a mente do homem,
ela certamente não, ela não é uma tábua rasa, como dizem muitos empiristas. Ela também não é uma forma vazia, mas uma totalidade de vida, né? Desde o mesmo primeiro momento de sua existência, ela já nasce com pré-conhecimento, né? A Bíblia mesmo fala que Deus criou o homem com as leis escritas no seu coração. O homem tem esse conhecimento, mesmo que inativo. E aí, quando se torna consciente de si mesmo, né, a mente do homem, essa autoconsciência, ela não é uma simples apreensão formal de existência, mas ela inclui em si uma apreensão de uma natureza peculiar, uma qualidade particular da mente humana. Ela jamais é uma consciência de um ser geral, mas sempre uma consciência de um ser específico, de algo definido. Isso é reconhecido até mesmo pelos seguidores de Herbert Spencer, quando assumem que a mente moral e racional do homem evoluiu lentamente de um estado animal e adquiriu na luta, né, uma existência, um conjunto de concepções gerais, um senso comum, e eles atribuem até hoje um grande valor prático que é transmitido pelos pais aos filhos como hábitos. E segundo eles, né, por meio dessa explanação evolucionária, a dificuldade é simplesmente empurrada para o passado, para a vida dos nossos ancestrais. E na vida real, nunca percebemos a simples sensação se transformando em pensamento, e é muito improvável também que nós testemunhemos uma transição dessa natureza, onde será alguma vez testemunha, por exemplo, em macacos. Não tem como, não vem. Né? Contudo, uma evolução desse tipo, né, segundo o Bavinck, não é mais facilmente compreendida no passado do que no presente, entre a percepção e o intelecto, e representação, associação de representações, um pensamento conceitual, onde existe uma grande diferença. Então, aqui, meus irmãos, a gente pode ver, né, essa questão muito importante, né, de nós entendermos o que o Bavinck está tratando aqui para nós, né? Onde ele mostra, então, que a mente do homem, né, essa associação que combina representações com pontos de semelhanças, enfim, esse conhecimento ele pode até ser passado de pai para filho, mas não é um sistema evolutivo, mas sim que vem de uma iluminação divina. Então, aqui que ele cita Agostinho. Então, o seu ponto de partida está nisso, está em Deus. É Deus quem revela o conhecimento, tá? Então, partindo também dessa atividade da mente em adquirir um conhecimento científico, há o idealismo, que apela para Kant, né? De forma correta ou erroneamente, algo que não é possível, nós não vamos trabalhar aqui, mas que chega a uma conclusão que o mundo da percepção é, em parte, um produto do sujeito percebedor, é você que percebe. Só que o idealismo ele confunde duas questões que Kant ele distinguiu. O mundo da percepção nos é dado em nossa consciência. Não é um sonho ou alucinação, mas é um fenômeno, uma representação. É um fato empírico, inegável e reconhecido, que em certo grau explica apenas quando a autoconsciência é concebida no sentido acima, acima definido. Também nós assumimos a existência do nosso próprio ego, a existência do mundo que é reconhecido por essa representação que está ligada a essa realidade pelo mesmo lado interno da nossa consciência. Então, na busca pelo conhecimento desse mundo da percepção, é realmente necessário que a ciência parta desse fato da consciência interior. Amém? Então, nós chegamos aqui ao final dessa parte aqui dessa aula. Depois nós vamos entrar sobre a revelação e a natureza. Amém? A todos a graça e a paz. Até mais.